Você já abriu em João capítulo 9? Já? Eu quero pregar uma mensagem que é fruto da leitura que eu estou fazendo sobre Apocalipse. Eu estarei ministrando muita coisa sobre Apocalipse nos próximos dias. Nas terças eu ministro, vou estar fazendo algumas lives com o pastor Alexandre, e lá em Parnaíba eu estou pregando também sobre Apocalipse. Então, lendo o Apocalipse, me veio umas questões que eu quero ler com você, mas eu quero partir de João 9:36. Está com a Bíblia aberta, o texto diz exatamente assim, 35 e 36. Jesus ouviu que o haviam expulsado e, achando-o, disse-lhe: crês tu no Filho de Deus? E ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que eu nele? Quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Feche seus olhos. Pai, eu lhe peço graça e sabedoria mais uma vez, para dar aos teus filhos a palavra que o Senhor deu ao meu coração. Que toda distração e empecilho seja agora expulso, que todas as inquietações sejam neutralizadas. Dá-me, Senhor, o coração desta plateia, de modo que os nossos corações sejam envolvidos pela tua palavra, pela tua voz, em nome de Jesus. E quem concorda diz: João descreve de um modo muito preciso um episódio que se passa envolvendo a cura de um cego. Esse cego de nascença sofria muitas questões, porque as pessoas diziam: ele é cego porque o seu pai, porque ele, etc, e há muitas questões. E um dia Jesus, passando ali, volta. Ele já tinha passado de Betsaida, ele volta, entra no lugar, vai ao encontro do cego, cura este cego. E o cego, que agora tinha ido para o tanque se lavar e voltou vendo, não sabe quem o fez. A última coisa que ele sabe é que ele ouviu alguém dizendo: vá no tanque de Siloé e lave os seus olhos, pois ele tinha cuspido no chão, feito o lodo e colocou nos seus olhos. E ele volta enxergando, mas ele não enxerga agora, não encontra Jesus. Então ele não sabe a fisionomia daquele que o curou. E mais tarde, esse moço feliz, contando: eu era cego e agora vejo, sofre muitas pressões da religião da época, os fariseus, que começam a questionar, dizendo: quem te curou? Quem fez isso com você? Nós nunca vimos um cego de nascença agora ver. E ele disse: olha, eu não sei quem me curou. Esse homem só pode ser um pecador, porque te curou num sábado. E ele disse: olha, se ele é pecador, eu não sei. Eu só sei que eu era cego e agora vejo. E no meio dessa história toda, ele é expulso do meio do relacionamento da sinagoga, e Jesus se encontra com ele e diz: você crê no Filho de Deus? A resposta é a mais simples. Ele diz: quem é ele para que nele eu possa crer? Quem é Jesus para que nele eu possa crer? Eu estou tomando esse texto como ponto de partida, porque a mensagem de hoje é uma pergunta: quem é Jesus? Quem é Jesus para você? Você pode me dar várias respostas, você pode me dar vários conceitos, você pode me dar vários adjetivos, sinônimos para dizer quem é Jesus. E tudo que você disser ainda é pouco para descrever alguém que não cabe dentro do dicionário. Mas já que é João que narra isso, João com muita propriedade pode dizer quem é Jesus. E por quê? Porque entre o grupo seleto que andou com Jesus 3 anos, entre o grupo de 12 homens, João era um dos mais chegados. Você vai ver que Jesus nomeia 12, dos 12, 3 deles estão sempre presentes quando tem que tomar decisões muito delicadas. Na cura da filha de Jairo, João está lá. Em vários episódios da cruz, do Getsêmani, Jesus está lá com Pedro, Tiago e esse mesmo João, de ser tão presente de Jesus, ele é chamado no capítulo 13 como discípulo amado. Talvez pela idade que ele tem a audácia de fazer o que os outros não fazem. E o que é? Ele deita a cabeça sobre o colo de Jesus. Ele reclinava a cabeça. Isso é coisa de uma criança. E isso revela que João era o discípulo mais novo. Por isso, para ele não havia dificuldade. Ele se aproximava de Jesus. Ele tinha o que os outros não tinham. Ele fazia o que os outros não faziam. Ele chegava e deitava a cabeça no colo. E isso não era apenas uma coisa qualquer. Isso era tão real que quando Jesus foi para a cruz e todo mundo foi embora, quem ficou? João estava lá. Por isso João é chamado na Bíblia de discípulo amado. E esse discípulo amado, ou a quem Jesus amava, agora está tendo uma experiência no livro de Apocalipse. Foi ler sua Bíblia para lá. E na experiência na ilha de Pátimos, tendo sido preso, exilado naquele lugar, ele agora tem uma revelação de quem é Jesus.
Não bastasse já ter visto ele como homem, ter tocado nele, ter estado junto dele, ele agora tem uma revelação de quem é Jesus no seu estado glorioso. E no capítulo 1, no versículo de número 5, ele apresenta Jesus dizendo da seguinte forma, vamos ler o 4. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça esteja convosco e paz, daquele que era, daquele que há de vir e daquele que é, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Olha agora o que ele diz, e de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra, ele que nos amou e nos lavou dos nossos pecados em seu próprio sangue. Veja como João fala ou apresenta Jesus. Depois de ter uma revelação e vê-lo, ele agora dirige as igrejas da Ásia dizendo, eu estou saudando vocês, da parte de Deus, da parte do Espírito Santo e da parte de Jesus. E quando ele fala da parte de Jesus, ele descreve características que ele pontua sobre quem é Jesus. E ele começa dizendo daquele que é a fiel testemunha. E quando João diz isso, ele não está jogando palavra ao vento, ele está afirmando que aquilo que Jesus falou, tanto era diferente como era confiável. Basta você ler o seu evangelho, basta você ler as suas palavras. E falando em evangelho, é no capítulo 7, quando Jesus termina de dar o seu discurso, a multidão está ouvindo ele ao pé do monte, num sermão conhecido como Sermão da Montanha, e Jesus termina de dar o discurso e os ouvintes dizem, ele fala como quem tem autoridade, seu discurso é diferente, sua palavra é diferente, seus ensinos são diferentes, e por seus ensinos serem diferentes, é no capítulo 6, no versículo 68 de João, que Pedro vai dizer, para onde nós iremos, se só você tem as palavras de vida eterna. Jesus não apenas falava diferente, suas palavras eram recheadas de autoridade e de vida, e é essa a razão que faz com que as palavras de Jesus nunca tenham caído ao chão. Olhe para cá, olhe para cá. Essa é a razão de Jesus nunca ter visto suas palavras cair ao chão. Em Mateus, no capítulo 24, está escrito que céus e terra passarão, mas as palavras de Jesus jamais passarão. E quando fala de palavras de Jesus, como não recordar de uma expressão de um homem chamado Napoleão Bonaparte? Ele, diante de seu exército que causava tremor em toda a época, ele, um revolucionário francês que causou tremor em exércitos e reinos, disse com muita propriedade, eu conquisto reinos e nações com a força de minha espada e o poderio de minhas mãos, mas ouvi falar de um homem que apenas com o poder das palavras conquistou não nações, mas corações. O que Napoleão está dizendo é o que João descreve, ele é a fiel testemunha, ele é aquele que tem uma palavra confiável, ele é aquele que fala e suas palavras são cheias de vida e cheias de autoridade. Então eu me apresento a você dizendo que Jesus é o homem de palavra, que fala e faz acontecer. Suas palavras são recheadas de confiança. Mas João vai um pouquinho mais adiante e diz que além de ser fiel nas suas palavras, ele é o primogênito dos mortos. Talvez para você isso não tenha muito sentido, então me permita compartilhar algo com você. No contexto judaico, não havia esperança da eternidade. As pessoas morriam sem saber o que lhe esperava na eternidade. Havia uma discussão acadêmica entre os judeus, entre os saduceus e os fariseus. Os saduceus diziam, não há eternidade, morre e acaba-se o homem. Os fariseus falavam de eternidade, e nessa discussão, Salomão escreve revelando o retrato do coração dos judeus. Quando escreve no capítulo 9, ele diz, para onde você vai? Não há pensamento, não há força, não há planejamento, não há nada. É como alguém desiludido dizendo que eu tenho que fazer aqui, porque depois que eu morri eu não posso fazer mais nada. Se você ler o livro que Salomão escreve na sua velhice, fala de um homem abalado, um homem que percebeu que trabalhou, conquistou e nada disso adiantou, porque viu que todos os homens são mortais. Morre o inteligente e o que não tem conhecimento, morre o rico e morre o pobre, e por não ter esperança
eles viviam esperando apenas o dia da morte, e o dia da morte era encarado com profunda tristeza. Haviam pessoas que eram pagas para chorar no velório, porque o velório era considerado o lugar de maior lamentação. Existem velórios na Bíblia que duraram dias. O maior deles é o velório de José. Por 40 dias o povo chorou a morte do seu líder, porque a morte era um negócio considerado sem esperança, que acrescentava dor e sofrimento. Todavia, aparece alguém na cidade de Belém, falando sobre vida, e quando se encontrou num episódio em que as pessoas estavam mortas, ele as fez ressuscitar. Só que as pessoas que ele ressuscita, como a filha de Jairo, como o próprio Lázaro, depois voltam a morrer. Mas ele, diferentemente de tudo, morre. E quando está ao túmulo, na manhã de domingo, as mulheres o visitam e encontram um túmulo vazio. E desesperadas pensam que o seu corpo foi roubado, porque nem elas imaginavam o que podia acontecer. Até que alguém, um anjo, disse: por que vocês estão procurando entre o vivo? Entre os mortos quem está vivo? Ele não está aqui. Você sabe o que encerra essa frase? Ele já ressuscitou. E escute o que eu vou lhe dizer. Quando Jesus ressuscita, Ele não apenas traz de volta a esperança, Ele não apenas dá sentido às pessoas, Ele canta a canção que é cantada em Coríntios 15, no versículo 55. Ele diz: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, a tua força? Ao cantar essa canção, Jesus está dizendo: eu sou o que morri e não fui vencido pela morte. Eu sou aquele que triunfou sobre a morte, ressuscitei glorioso e poderoso para nunca mais morrer. Por isso João está dizendo, além de confiável, ele é poderoso, porque venceu a própria morte. Então me escute, Jesus, além de confiável, ele é capaz de fazer o que ninguém mais faz. Mas João continua, e ele agora diz que além de ser poderoso, o primeiro que venceu a morte, ele é soberano dos reis da terra. E quando fala de soberano ou príncipe dos reis, está falando de alguém que está acima de qualquer reino. E eu procurei alguns episódios na Bíblia e na história, só para citar a você, para te mostrar como Jesus é maior que todos eles. Na história dos reis da terra, eu trago-lhe à memória um homem chamado Nabucodonosor, um homem que reuniu em si o centro das atenções. O Império Caldeu era como uma árvore que se espalhava e todos vinham, se aninhavam debaixo dele. Nabucodonosor fez do seu reinado um reinado tão grande que todas as pessoas se curvavam diante dele. E na sua arrogância, no poderio que o tem, ele agora decide fazer uma estátua de ouro batido, e todas as pessoas, de todas as províncias, de todas as tribos, tinham que se curvar diante da estátua do rei Nabucodonosor, porque ele era o que diriam hoje, o cara da época. E quando ele está fazendo isso, sentado no seu trono e vê todo mundo se prostrando, ele é chamado a atenção para o fato de que 3 moços, eu disse, 3 moços não se curvaram diante dele. E quando chega a notícia, ele chama e pergunta: por que vocês não se curvaram? Não ouviram? Não entenderam o decreto real? Sim, nós ouvimos e entendemos tudo. E por que não se curvaram? Porque nós entendemos que só há um Deus que merece toda a honra e toda a glória, e esse Deus não é o Senhor. Irmãos, Nabucodonosor ficou furioso, e ele diz a pior das besteiras que ele vai dizer: aumente a fornalha, acrescente o fogo 7 vezes, e eu quero ver quem é o Deus que pode fazer vocês escapar de minha mão. Ele não sabia com quem estava se metendo. Amarra Sadraque, Mesaque e Abidnego, nomes originais, Ananias, Misael e Azarias. Amarra os moços e joga dentro da fornalha com enxofre, por isso acrescida 7 vezes. E quando ele senta no trono para ver os homens sendo queimados, ele vê 3 soltos e vê um quarto no meio dele. Ele deve limpar a vista e dizer: eu soltei, botei 3.
Eu estou vendo 4, e o quarto tem a semelhança do Filho dos deuses. Sabe o que Nabucodonosor está dizendo? Eu descobri alguém que livra alguém do fogo da fornalha. Ele tira os homens para fora e diz que se saiba em todo o império, é ele que escreve o capítulo 4 de Daniel, que não há Deus como Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Quem é esse Deus? O Deus que passeia no fogo. Fogo na Bíblia representa provação, fogo na Bíblia representa confusão, fogo na Bíblia representa adversidade. E sabe o que Nabucodonosor está vendo? Que para Deus as dificuldades é lugar de passear. Para os outros é lugar de desespero, para os outros é lugar de choro, é lugar de pranto, mas para Deus, Ele passeia. Ele passeia. Um outro rei que na sua arrogância na história conta-se seu nome, chamado Hitler, ou Adolf Hitler. Esse homem que queria revolucionar o mundo e ter o mundo debaixo do seu poderio, conquistou a Alemanha, unificou a Alemanha, fazendo da Alemanha uma nação impetuosa, capaz de destruir a todas as pessoas que estavam à sua volta. E ele agora resolve se levantar contra Stalin. Stalin era o presidente da hoje atual Rússia, e ele agora volta-se para quem era antes parceiro, querendo conquistar o seu próprio parceiro para dizer: aqui quem manda sou eu. E tendo êxito nas primeiras conquistas, ele está agora cheio de si, porque Hitler queria ser senhor de todo mundo. Mas o que ele não imagina é que quando ele se dirige para a guerra contra Stalin, e essa guerra vai ser fatal, porque no ano de 1942, em abril de 1942, quando ele se dirige para invadir e tomar posse de todos aqueles lugares, uma simples mudança climática fez com que o tempo revolucionasse a história, porque de repente a temperatura cai para 30 graus abaixo de zero, e os soldados de Hitler, o poderio de Hitler se viu agora travado, congelado e mortos, e as pessoas morreram pela doença e morreram pelas altas temperaturas de frio que consumia e destruía as pessoas. Eu estou te dizendo isso para dizer o que para você? Um rei poderoso que se achava dono de tudo morreu porque não controla o fenômeno da natureza. Mas de repente eu leio o Novo Testamento e encontro Jesus dormindo no meio da tempestade. Chamam ele dizendo: Senhor, acorda porque nós vamos morrer. Pelo menos dizer assim: acorde para o Senhor menos saber que vai morrer. Quando ele acorda, fica em cima do barco e dá uma ordem dizendo: vento, mar. Talvez ele não tenha nem gritado, mas o vento e o mar se aquietaram, e os homens disseram: que homem é esse, que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse homem é maior que Hitler, que caiu na batalha por causa de uma mudança climática. O nosso Deus é quem controla toda a natureza. A Bíblia diz que Ele põe limite aos mares, que Ele junta as águas da terra na palma da mão, que Ele mede os montes a palmo, que Ele tem os homens aos seus olhos como se fosse gafanhoto, e faz da terra uma cadeira para sentar, que faz da nuvem estrada para Ele andar. Este Deus é maior do que todos os reinos da terra. No Brasil, um homem que era o 33º ministro do nosso país, foi eleito como o primeiro presidente da era republicana, ganhou, foi agora aplaudido pela multidão, até porque não havia ninguém para concorrer com ele, e depois de ganhar ele disse: nem Deus me impede de subir a rampa do Planalto. Cheio de si porque já era vencedor, cheio de si porque ninguém contrariava ele, e cheio de si porque as pessoas estavam à sua volta. Só que o que ele não sabia é que depois de suas palavras, um Deus que há no céu, que é poderoso para mudar planos e estações, fez com que Tancredo Neves caísse numa doença, e essa doença se tornou mortal, e ele pode ter sido eleito, mas não subiu a rampa do Planalto para dizer para ele que quem dar a ordem sempre foi. Sempre foi. Esse negócio que se usa na política para dizer que a voz do povo é a voz de Deus, quem disse?
A voz de Deus sempre está acima da voz do povo. A voz de Deus sempre está acima da voz do pastor. A voz de Deus sempre está acima da voz dos presidentes. A voz de Deus está acima da voz dos médicos. A voz de Deus está acima da voz das vozes humanas. A voz de Deus é maior. Como diz João, ela é como o som de muitas águas. E como é escrito em Apocalipse, é forte como o trovão. Espera aí, pastor, não entendi nada. É forte como o trovão e suave como as águas. É simples. Quando ele fala com você, é suave como as águas, dizendo: vem, filho meu, sou teu pastor e nada te faltará. Mas quando fala com os inimigos, é forte como o trovão, dizendo: aqui ninguém toca, porque essa igreja é minha. Esse é o Senhor que é soberano dos reis da terra. Por isso, Salmo 62, verso 11, o salmista diz: uma coisa disse Deus, e eu ouvi, que o poder pertence a Deus. Você pode dizer isso? O poder pertence a Deus. Você pode repetir isso? Mas João continua descrevendo. E mesmo que já pudesse encerrar aqui, ele vai mais adiante e encerra dizendo: além de ser soberano dos reis da terra, ele é aquele que nos ama. Não tinha como outra pessoa falar assim, a não ser João. João sabe muito bem o que ele vai falar agora. E depois de descrever um Deus grande, poderoso, que governa o mundo, que muda épocas e estações, que tem a última palavra, ele descreve dizendo: mas ele é aquele que nos ama. Parece um tanto fora de contexto achar que alguém tão forte seja capaz de ter um coração tão sensível. Alguém tão poderoso é capaz de sentir o que os outros fracos sentem. Mas é essa descrição que João faz de Jesus. Ele é o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra. Ele é aquele que nos ama. E essa é a maior verdade que poderia ser entendida essa noite. Quando Deus cria o homem, quando Deus forma o homem do pó da terra, a única coisa que motiva essa criação é o amor. Deus não criou o homem porque não tinha nada para fazer e resolveu fazer alguma coisa. Não. Deus não criou o homem porque tinha necessidade de uma adoração diferenciada, por isso fez o homem. Não, pare com isso. Deus não fez o homem porque tinha uma dívida de gratidão e tinha que fazer alguém. Não. Deus criou o homem por uma única razão: amar. Ele amou o homem, ele compartilhou o que tinha de melhor com o homem, ele botou a mão no barro, ele soprou sobre o barro, ele moldou todas as coisas, ele deu sua vida para que o homem tivesse vida. E agora que o homem é alvo desse amor, ele está feliz demais, até que um dia ele resolve trocar esse amor por outro amor. Quando agora tem Eva, e ele passa a ter o amor de Eva, sabendo que Eva comeu o fruto, que esse fruto poderia trazer a morte, ele diz diante de Eva: me dá, eu vou comer também. Ela disse: eu comi, toma, coma. E ele, sabendo que não podia comer, ele come. Por quê? Porque talvez, penso eu nas minhas conjecturas, ele estava dizendo: se ela comeu, ela vai morrer, e eu vou ficar aqui sozinho de novo. Não posso perder essa mulher, ela vai morrer juntos. Toma e come. E quando come, é como se estivesse dizendo: eu deixei o amor maior por um amor menor. E essa é a realidade que se vai passar em toda a Bíblia. Oséias, no capítulo 8, no versículo 14, vai dizer isso: vocês cresceram, construíram palácios e se esqueceram de mim. O homem que tinha o maior de todos os amores decidiu amar coisas ao invés de amar o Criador das coisas. E por causa deste amor, contrariando a lógica do que devia ser, o homem passa a ter uma busca incessante por algo que o preencha. Procura coisas, procura objetos, procura pessoas. O mundo está cheio de pessoas mendigando amor, procurando atenção nas redes sociais, nos grupos de bate-papo, dentro das igrejas. O mundo está cheio de pessoas carentes de amor, porque elas estão vivendo um amor em coisas, em pessoa, e esquece que ela já tem ou pode ter o maior de todos os amores, o amor que preenche, o amor que satisfaz, o amor que é capaz. Pastor, isso não acontece dentro da igreja, porque quem já está na igreja tem esse amor. Nem sempre. Basta olhar para o jovem rico, um moço que guardava os mandamentos desde a sua infância, um moço que praticava a lei, e ele está agora diante de Jesus dizendo: o que é que eu faço para ser salvo? E Jesus, o amando e vendo que lhe faltava algo, diz: só te falta uma coisa,
deixe tudo para trás e me siga. E o moço religioso, cumpridor da lei, dará as costas para Jesus, porque seu amor por coisas era maior pelo Criador das coisas. Alguém sentado essa noite, ou me escutando agora, está vivendo assim. Não posso viver sem isso, não posso viver sem aquilo. Pode sim, você não pode viver sem Jesus. Meu namorado me deixou, estou desesperado. O amor de Deus é maior que o amor do seu namorado. Ela disse que se eu não deixar de ir para a igreja, ela não quer mais nada comigo. O amor de Deus é maior do que a namorada que você tem. Mas os meus pais disseram que me botam para fora, porque se eu agora continuar com esse negócio de ir para a igreja, o amor de Deus é maior do que o amor de seus pais. Mas o meu patrão disse que vai me botar para fora da empresa se eu continuar com esse negócio de Bíblia. O amor de Deus é maior do que o amor do seu patrão, maior do que qualquer coisa, maior do que qualquer pessoa, maior do que tudo é o que Deus sente por você. E Ele provou isso novamente quando viu a humanidade caída e desce à terra, tornando-se como um de nós. E João, entendendo, disse: porque Deus amou o mundo. Como? Você pode encher o peito e dizer como? Na música de Ismael Subirá, ele compõe uma canção que merece ser lida. A canção diz: como pode me amar Deus, conhecendo o meu pecado, sabendo o que eu faço de errado? Como pode me amar ainda assim? Como pode me amar Deus, sabendo que eu sou falho e que o meu coração já não bate por ti mais como já bateu? Como pode me amar Deus, sabendo que eu fugiria se a porta estivesse aberta? Mesmo assim, como pode em mim confiar? Como pode me amar Deus, sabendo que eu te culparia quando as coisas não sairiam como eu queria? Como pode me amar? E o que ele pergunta é a mesma coisa que eu me pergunto: como Deus pode amar a mim? Um garoto na cidade de Parnaíba, filho de pais solteiros, criado na casa de uma avó, cheio de mágoas e rancores. Como pode me amar Deus? Como Ele pode te amar sendo você quem você era, vivendo como você vivia? Como Ele pode te amar tanto assim? Como é que Ele te ama e ainda te dar o luxo de ouvir as suas orações, mesmo já sabendo de tudo que você já iria dizer? Como eu não sei, mas eu só posso dizer o que disse João: aquele que me ama, seu nome é Jesus. Então olhe para mim e me responda, já que você não sabe como Ele pode te amar. Tente pelo menos me responder: como você não é capaz de amar alguém assim? Como você ainda troca esse amor por amantes? Como você ainda troca esse amor por jogos? Como você ainda troca esse amor por prazeres, por amigos? Me responde, por favor. Como você é capaz de deixar Jesus para estar com amigos, com coisas? Como? Se fosse eu já daria as costas para você, mas não sou eu. Ele ainda te ama. A minha pergunta não é se o amor de Deus muda, é quando você vai mudar o seu. Paulo escreve em 1 Coríntios 5,14: o teu amor me constrange, porque um deu a vida por todos, e o que se espera é que todos agora dêem a vida por um. Sabe o que Deus espera de mim, de você? Que você o ame. Pastor, mas eu sou assim mesmo. Ele me ama. Ele me ama, pastor. Oh, glória. Nenhum amor desprovido
de correção é de fato o amor. Porque eu amo meu filho, eu corrijo meu filho. Porque quem ama, Deus te ama. Mas porque Ele te ama, Ele quer corrigir você. É por isso que Ele está coxando, é por isso que Ele está quebrando, é por isso que Ele está tratando. Porque Ele só quer uma coisa de você: que você o ame.